Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? No vídeo de hoje a gente vai falar do principal investimento do brasileiro, a tradicional poupança. Será que é uma boa ideia deixar o dinheiro na poupança, principalmente num cenário de juros altos? No vídeo de hoje eu quero mostrar para você tudo o que você precisa saber sobre poupança e aí você vai poder refletir se faz sentido ou não manter o dinheiro na aplicação mais tradicional dos brasileiros. Bom, eu separei essa videoaula em 3 partes. Primeiro a gente vai ver o funcionamento e as regras da poupança, quais são as vantagens e desvantagens, e por último a gente vai ver alternativas em relação à poupança e também a gente vai fazer uma simulação com o aplicativo que eu vou disponibilizar para você no link aqui embaixo desse vídeo, né? Você não precisa instalar, vai direto no navegador e você vai conseguir fazer ali algumas simulações que vão trazer informações importantes, né? Como quanto que você está ganhando na poupança, quanto que você está deixando de ganhar e quanto que você está ganhando ou perdendo em relação à inflação. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: existe um mito de que grande parte do dinheiro que está na poupança é de pessoas que têm pouco dinheiro. Só que dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Poupança completou 160 anos, ainda é a aplicação preferida pelos brasileiros, incluindo os milionários. Então a gente consegue observar que grande parte dos brasileiros investe na poupança e não apenas aqueles que têm pouco dinheiro. E é por esse motivo que a gente faz esse tipo de conteúdo aqui, para mostrar para essas pessoas por que elas deveriam pensar na hipótese de repente mudar da poupança, mas com algumas observações que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui. Talvez um dos principais motivos para que essas pessoas permaneçam na poupança, e no meu caso aqui eu já atuo com assessoria de investimento há mais de 10 anos, muitas das vezes eu me deparo com investidores que têm dinheiro na poupança e eu tento estimular ele para poder otimizar essas aplicações, mantendo o mesmo nível de segurança ou até com uma segurança maior, é o medo. E acho que esse é o principal ponto e faz sentido, né? Porque é um patrimônio muitas das vezes que a pessoa acumulou durante toda a sua vida, ela está acostumada no banco, e aí qualquer tipo de mudança gera medo, principalmente quando você tem a maior parte do seu patrimônio naquela instituição. Outro ponto, outro motivo é o comodismo. Às vezes a pessoa até sabe que ela pode pleitear um retorno melhor na poupança com o mesmo nível de segurança, mas ela está acomodada ali. E o terceiro, acho que esse talvez seja menos, não sei se é o caso, mas hoje em dia você tem muita informação na internet, então a falta de informação talvez, não sei se é o principal fator hoje. Mas a gente consegue observar que a maior parte das pessoas que têm aplicações em poupança, principalmente quando eu converso com elas, eu percebo que elas têm o viés de aversão à perda. Que aquele medo, aquele receio de perder dinheiro, ela prefere estar na poupança mesmo sabendo que vai ganhar pouco, com medo de repente direcionar o seu dinheiro para uma aplicação melhor e ter um rendimento melhor. É claro que assim, às vezes você vê algumas coisas que são meio absurdas. Tire o seu dinheiro da poupança e coloque na bolsa. Não faz nenhum sentido. A pessoa está na poupança, é uma aplicação conservadora. Se ela for tirar o dinheiro dali para colocar na bolsa, o patrimônio dela vai ficar desse jeito, né? Muitas das vezes ela não está preparada para aquilo, vai perder dinheiro. Então precisa prestar muita atenção nisso antes de pensar na possibilidade de sair da poupança e aplicar melhor o seu dinheiro. Bom, quando a gente parte para as regras da poupança, são basicamente duas. E está associada à taxa básica de juros, a Selic. Então a gente vai conseguir observar que quando a Selic está abaixo de 8,5%, o retorno da poupança é de 70% da Selic mais TR. Essa TR aqui é o que a gente chama de taxa referencial, que muitas das vezes é muito próximo a zero, né? Então a gente pode até desconsiderá-la. E o segundo caso é quando a Selic está acima de 8,5%. Você tem um rendimento mensal de 0,5% ao mês, mais TR, que também a gente pode desconsiderar, porque é uma variação muito pequena. E aí a gente pode colocar 6,17% ao ano. Esse aqui é um ponto muito importante. Olha só esse gráfico. Aqui a gente tem o IPCA, que é a inflação, a gente tem a Selic e a gente tem o rendimento da poupança. Perceba que a Selic, quando você tem uma taxa de juros mais baixa, 2021, a Selic estava em 2%. A poupança rendia, na época, 70% da Selic. Então a gente consegue ver aqui, essa diferença é uma diferença de 30% de retorno aqui, entre a Selic e a poupança. Só que aí, a gente consegue ver que a inflação está acima dos dois, né? Então, independente se você tivesse na Selic ou na poupança, você estaria tendo perda do poder de compra numa aplicação mais conservadora de liquidez imediata. Só que na poupança você teria uma perda maior, né? 30% a mais do que a Selic. É claro que no caso da Selic,
Selic, você tem imposto a pagar, na poupança não. Mas mesmo pagando imposto, você vai perceber que no caso, uma aplicação na taxa básica de juros, você vai ter um retorno maior do que a poupança, incluindo o desconto de imposto, né? Que é regressivo, né? Depois de 2 anos cai para 15%. E também você tem a possibilidade de utilizar um produto que é isento de imposto, por exemplo, uma LCI ou uma LCA. A gente vai falar disso mais à frente. Só que à medida que os juros vai subindo, a gente vai perceber que se mantém esses 30%, né, de diferença até um determinado ponto, que é o ponto de gatilho da taxa Selic, que é os 8,5%, né, que seria basicamente nesse ponto aqui. E aí a gente percebe que se a Selic bater 8,5%, a pessoa que tem dinheiro aplicado na poupança permanece rentabilizando 70% da Selic, o que daria 5,95%. Mas a partir do momento que a Selic ultrapassa 8,5%, ele passa a ter um retorno praticamente de uma taxa fixa, 0,5% ao mês, mais a TR, que é um valor insignificante. Então, nesse caso, ele passa, após 8,5%, a receber 6,17% por ano. E aí é onde está o grande problema, porque à medida que a Selic vai subindo, essa diferença do rendimento da poupança para a taxa livre de risco, taxa básica de juros, vai aumentando de forma substancial, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. É essa diferença de rendimento que a pessoa que está na poupança está perdendo para a taxa básica de juros. Ele perde todo esse pedaço aqui. Então é uma diferença muito significativa e o custo para deixar o dinheiro na poupança hoje está muito caro. Então precisa prestar muita atenção, porque tem aquele ditado, né? Dinheiro não aceita desaforo. A gente sabe como é difícil ganhar dinheiro. Então, se a gente tem a possibilidade de fazer nosso dinheiro rentabilizar o dobro praticamente da poupança, com menos risco, inclusive, por que não fazer? Esse é um ponto muito importante que, de repente, você que está na poupança tem que pensar. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, o cenário de 2021, a poupança teve um retorno, descontando a inflação, de menos 6,37. Ou seja, o ganho real da poupança foi negativo. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês de uma maneira mais simples. A gente pega aqui em 2021, o rendimento da poupança foi de 2,94. É esse que está aqui. Só que a inflação do período foi 10,06. Então, imaginando que uma pessoa tivesse aplicado durante todo o ano de 2021 100 mil reais, ao final ela teria 102.940. Só que o que acontece? Quando você aplica seu dinheiro, você está abrindo mão de comprar algo no presente para comprar algo no futuro e ter uma recompensa. Esses mesmos 100 mil reais que, em teoria, esse investidor aplicou na poupança, compraria, por exemplo, em janeiro de 2021, um carro popular de 100 mil reais. Só que ele abriu mão, eventualmente, de fazer essa compra para aplicar e ter uma recompensa. Só que essa recompensa não veio, porque esse produto, se ele corrigiu a inflação, ele passou a custar R$ 110.060. E o rendimento que esse investidor teve na poupança foi inferior, ou seja, ele não conseguiu manter o poder de compra dele, que nesse exemplo era comprar um carro popular. Então esse é o grande perigo, né? Quando a gente deixa o nosso dinheiro parado na poupança, a gente vai perdendo de forma que a gente não consegue enxergar. É uma perda meio que invisível, né? Porque eu tenho um ganho nominal aqui, eu saí de 100 mil e fui para 102.940. Só que esse 102.940 não é capaz de comprar a mesma coisa que eu compraria há um ano atrás por 100 mil reais. É isso que a gente costuma chamar de perda no poder de compra. Então precisa prestar muita atenção nesse ponto. E aí a gente chega em 2 pontos fundamentais aqui. Entender as vantagens e desvantagens de aplicar na poupança. E eu resumi de maneira bem simples para ficar fácil para você. A primeira vantagem de aplicar na poupança basicamente é a liquidez. Liquidez é a capacidade que você tem de resgatar seu dinheiro. A poupança é muito fácil resgatar o dinheiro. Você consegue resgatar sábado, domingo, feriados. Então é um dinheiro muito acessível para você. Essa é uma vantagem de fato, mas tem uma observação ali que eu vou comentar um pouquinho adiante. Outra vantagem é a segurança, que também tem uma observação, né? Segurança porque quando você aplica lá, por exemplo, na poupança do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Itaú, do Bradesco ou qualquer banco, a sua segurança principal está associada àquela instituição financeira. Em tese, você tem o que a gente costuma chamar de FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é uma espécie de seguro que cobre até 250 mil reais por CPF por instituição financeira. O problema é o seguinte, se um grande banco quebrar, é improvável que isso aconteça, a chance é muito pequena,
muito remota, mas numa hipótese de um grande banco quebrar, o FGC não tem capacidade de fazer a cobertura para todo mundo, porque é um volume financeiro muito grande. Quando você investe num banco de médio porte, numa hipótese desse banco quebrar, você tem a possibilidade de ter a cobertura do FGC, porque o volume financeiro é muito menor. Então tem essa observação também. Agora, quais são as desvantagens da poupança? A primeira é que você tem um rendimento na data de aniversário. Para entender a data de aniversário da poupança é muito simples. Imagina que você aplicou o seu dinheiro na poupança no dia 1º de janeiro, você só vai ter o retorno desse investimento na data de aniversário, que no caso é no dia 1º de fevereiro. Se você resgatar antes desse prazo, você não tem rendimento nenhum. E esse é um problema, porque ela tem essa liquidez, mas é uma liquidez que te oferece um rendimento só uma vez no mês. Então, se você resgatar depois que você aplicou durante 10 dias, ou 20 dias, ou 29 dias, você não tem rendimento nenhum. E aí vai uma observação importante, né? Quantas vezes não chegou investidor aqui para mim com dinheiro na poupança, ele queria resgatar imediatamente esse valor. E aí ele precisa ter calma, porque precisa analisar qual que é a data de aniversário de rendimento que ele tem na poupança. Por exemplo, imagina que ele passou 25 dias aplicado na poupança. Se ele resgatar, ele não pega nada. Então é melhor esperar 5 dias para completar a data de aniversário e ele ter um rendimento e depois ele mudar essa aplicação. Precisa observar isso. Vale frisar também que a data de aniversário respeita aportes. Então se você fez um aporte no dia 10 de janeiro e outro no dia 20 de janeiro, esse aporte do dia 10 tem data de aniversário todo dia 10. E o aporte do dia 20, todo dia 20. Então você precisa prestar atenção neste ponto também. Uma outra desvantagem, não precisaria nem ser mencionada aqui, é o baixo rendimento, né? Quando a gente fala de uma aplicação financeira que tem segurança e tem liquidez, a gente está abrindo mão de rendimento, né? São os 3 aspectos de um investimento: segurança, liquidez e retorno, e a gente sempre vai ter que abrir mão de um deles, né? O problema é que o retorno da poupança costuma ser muito baixo. Só que aqui tem um ponto importante, pessoal. Se você tem algum dinheiro na poupança, você tem que ser parabenizado, porque a maior parte da população brasileira não tem nenhuma reserva. Inclusive, a maior parte da população brasileira está endividada. Significa que se você tem dinheiro na poupança, você é um poupador, mas você pode otimizar esses investimentos mantendo o mesmo nível de segurança. É esse o ponto que você deve parar para pensar, principalmente quando o custo de oportunidade é muito elevado, no caso, quando a gente tem uma taxa de juros muito elevada, que é o caso do Brasil nesse momento. Bom, e aí a gente parte para as alternativas. Quando a gente fala de poupança, é uma aplicação de renda fixa. E aí a gente tem algumas possibilidades. A primeira delas é o Tesouro Selic, ele vai render mais do que a poupança. Você pode inclusive utilizar do seu próprio banco se for o caso, mas você tem opções de investir no Tesouro Selic com taxa zero. Dá uma conferida no seu banco qual que é o custo que eles te cobram para você aportar no Tesouro Selic. Ele tem a mesma característica, né? Liquidez imediata, segurança e tem um retorno um pouco maior do que a poupança, já vale muito a pena para você. A única observação que eu faço aqui é que você não consegue resgatar Tesouro Selic nos finais de semana e também em feriados, então precisa observar isso também. Uma outra possibilidade que você tem é investir em títulos privados, CDBs, letras de câmbio, LCIs e LCAs. Quando a gente fala de CDB e letra de câmbio, eles têm tributação, mas mesmo sendo tributados, eles costumam oferecer um retorno maior do que a poupança. Então você vai olhar se esse CDB oferece pelo menos 100% do CDI. Já as LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda. Então se você encontrar aí uma LCI ou uma LCA 100% do CDI, beleza, é uma opção interessante. Claro que você precisa observar qual que é o emissor que está oferecendo esse produto para avaliar o nível de risco de crédito. Tá bom? Você tem a cobertura do FGC, mas é importante você observar esses fatores. Uma outra possibilidade que você tem são fundos de renda fixa, e aí nesse caso, a prioridade que você deve dar são fundos que aplicam no Tesouro Selic e de preferência tem taxa zero, que daí você está numa aplicação extremamente conservadora, de liquidez imediata e que apresenta um retorno superior à poupança. Bom, pessoal, então vamos fazer uma simulação no aplicativo. O link está aí na descrição. A gente vai perceber que eu estou selecionado aqui na poupança, então eu consigo já deixar selecionado na poupança. Eu vou fazer uma simulação de aplicação de 100 mil reais, então eu coloco aqui no teclado alfanumérico. Eu posso simular se eu quero fazer aporte mensal ou não. Se eu quiser fazer aporte mensal, eu clico aqui, ele dá as opções para mim. Nesse caso, eu não quero fazer um aporte mensal. Eu vou colocar o prazo, e nesse exemplo eu vou colocar 2 anos, eu seleciono anos aqui, depois coloco o número 2 e seleciono a quantidade de meses, vou colocar 2 anos e 6 meses. Aqui ele já traz uma informação da poupança para mim, onde a gente consegue ver que o retorno da poupança é 6,17, a poupança não cobra imposto. Eu vou clicar simplesmente aqui em calcular, ele já vai trazer essas informações aqui para mim.
Então eu consigo ver que nesse exemplo o rendimento líquido que eu teria seria R$ 16.146,08 na poupança. O meu valor final, somado o aporte que eu fiz, foi de R$ 116.146,08 e aqui ele já traz uma informação importante para mim. Eu estou deixando de ganhar R$ 21.550,65 se eu mudasse essa aplicação para uma aplicação conservadora com a mesma característica da poupança, por exemplo, o Tesouro Selic ou mesmo um CDB a 100% do CDI. Então, se eu fizesse essa alteração, esse dinheiro seria adicionado ao rendimento que eu tive aqui na poupança. Então, eu ganharia 16.146 mais 21.550. Perceba como tá caro deixar dinheiro na poupança. Tá muito caro, pessoal. E aí a gente consegue observar que o rendimento da poupança é 6,17 e a inflação dos últimos 12 meses, 11,89. E aqui tem o botão do WhatsApp. Se você clicar nele, ele já vai enviar uma mensagem pré-pronta dessa simulação que você fez. Muitas pessoas têm receio, de sair da poupança, muitas das vezes porque ela não tem um passo a passo ou alguém da confiança para que possa auxiliar ela nesse processo. E é exatamente esse o meu trabalho há mais de 10 anos, assessorando investidores só aqui na XP. O link está aí na descrição. Faz sua simulação sem compromisso. Acho que é legal, é divertido você simular os investimentos, principalmente se você tem algum dinheiro na poupança. Não vai precisar baixar no celular, ele abre diretamente no navegador. Espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveita a oportunidade e se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!